quantas mil cabeças por ano, mais ou menos, vocês conseguem finalizar e vender para abate? Nós começamos lá atrás, o primeiro lote de boi, eu nunca me esqueço disso, que a gente vendeu 45 bois, eu tinha 18 anos, então 40 anos atrás. Inclusive, a primeira venda maior de boi que foi fazer, eu fiz, liguei no JBS, que na época era Friboi, e perguntei se eles buscavam 15 cabeças. Ele falou, não, faz pelo menos 16 para compensar a viagem aí, que era um truque, né? E a gente vendeu para eles lá, isso 40 anos atrás, vendeu o primeiro lote de 16 cabeças, depois a gente conseguiu confinar no ano seguinte 45 cabeças, confinar assim num curralzinho de arame que a gente Sim, mesmo sim. fez e tal. E hoje a gente tem 3 pequenas plantas, a capacidade das 3 hoje está na casa aí de 18 mil, 20 mil cabeças por ciclo. E a gente consegue fazer até 4 ciclos por ano, né? Então, mais aquilo que às vezes é terminado a pasto ou terminado em Os 80, semi-confinamento. 90 mil cabeças, Então a mais ou gente menos. consegue hoje fazer isso aí. Às vezes faz um pouco menos, às vezes faz até um pouco Sim, mais, sim. mas a estruturação hoje é nesse campo aí. E mais o gado, a gente Sensacional. tem muita cria, né? E agora o que deixa mais resultado realmente no negócio é o gado de cria. Esse é o grande objetivo nosso, é crescer muito o número de matrizes. A gente está crescendo muito o Uhum. número de matrizes, porque a gente sabe que Vai ter um. esse é o rumo que o negócio vai ficar cada vez mais sustentável. Estamos iniciando aqui agora mais um podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, João Domingos Advogados. Hoje estamos fazendo uma gravação externa, fomos aqui recebidos pelo Dr. Francisco Sena em uma das propriedades dele, aqui no município de Bonópolis, ao lado de São Miguel da Araguaia. Um dos nossos seguidores aí, o Danilo, sugeriu o nome dele, contou um pouco da história dele, achamos muito interessantes e viemos aqui para poder aprender um pouco com toda essa trajetória de vida pessoal e profissional, que é esse o nosso objetivo aqui do podcast, né? Trazer histórias inspiradoras que possam te ajudar aí a desenvolver melhor a sua atividade oral. Francisco, como é que foi para você e seu irmão? Porque você fez o direito, seu irmão fez medicina, né? Eu acredito que seus pais não chegaram a ter uma faculdade, um ensino superior, então provavelmente vocês foram os primeiros ali e devia ser um desafio também, né? Como que foi isso aí? Nós morávamos em Pirenópolis e meu pai queria que a gente estudasse. Meu pai quis estudar lá no começo, lá atrás, e meu avô falou, não tem como você estudar porque você tem que trabalhar na roça, né? Era enxada, machada, era na dura, no duro do pé do eito mesmo. E aí meu pai, não, eu quero que os meninos estudem. Aí meu pai levou a gente para Anápolis, a gente morava na chacrinha lá em Pirenópolis, era 4 alqueires a chacrinha que meu pai tinha lá. E aí ele levou a gente para Anápolis para a gente estudar. E aí tem que estudar e tal, os meninos vão estudar. Conclusão, a gente foi, mas só que aí você tinha que se virar, você não tinha quase nada, era muita privação, nunca faltou comida, arroz nunca faltou em casa, mas você tinha que ter mais alguma coisa. Então, minha mãe levava às vezes coisa para vender na rua, a gente vendia na rua, vendia laranja, vendia banana, vendia limão, buchinha, aquela buchinha amargosa, Sim, tinha sim. muito na região lá, a gente vendia bastante aquilo lá. Vendia frango, vendia galinha. Essa venda do frango eu nunca gostei, não, porque escapuliu um frango de uma vez, eu fiquei com medo do pai me bater. E eu desci correndo atrás do Porque o frango da frango era rua. vivo, não era o frango, porque Vivo, o pessoal acha que é vivo. o frango É. na sacolinha, embalado, É, congelado, e né? aí o frango pulou pro quintal de um senhor lá e eu vi pulando. Eu sabia que o frango estava lá. E eu fui lá e ele me ameaçou que não tinha frango lá e tal. Mas o frango estava lá, eu tinha certeza, escutei até o barulho. E aí eu tive que fugir e depois peguei uma reservinha de dinheiro que eu tinha para pagar o frango. Então o frango eu Prestar tomei conta. trauma de vender frango. Falei, rapaz, que coisa. É O cidadão quase perigoso. me bateu. E se eu falar com meu pai que eu perdi o frango, meu pai vai me Pior. bater, né? E aí a gente começou a trabalhar muito. Meu pai era muito trabalhador, ele foi ser porteiro num colégio. E a gente vendendo coisas na rua. E meu irmão começou a trabalhar na lanchonete, de empregado. Ah, não era de vocês. Não, aí ele começou a trabalhar lá com 13, 14 anos, eu tinha aí 10, 11 anos. E aí quando meu irmão completou aí seus 16, 17 anos, ele trabalhou lá com uns 4 anos como empregado e sempre forçando meu pai. O dono ia acabar vendendo, acabou tendo 2 famílias e tal, uma esposa legítima muito trabalhadeira, gente boa, e a outra sempre indo lá para pegar o dinheiro do caixa. Nossa. E aí meu irmão viu que não ia dar certo, começou a faltar as coisas e tal. E aí meu irmão forçava meu pai para comprar a lanchonete. Aí até que meu pai falou, mas tem que vender o gado. Não, mas vende, a gente compra esse gado de volta aqui, é muito bom. Conclusão, meu pai comprou a lanchonete com as 70 cabeças de gado, que ele sempre era o padrão de gado que ele tinha, era 70, 75, vendia um pouco, voltava, paria mais, era mais ou menos isso aí. Tirava um leitinho na chácara de Pirenópolis. E aí ele vendeu o gado e comprou a lanchonete pra gente. Rapaz,
Você não imagina assim, meu irmão era muito bom salgadeiro. E até hoje a gente faz muito bem também. A gente faz alguns produtos aí que não é muito lugar que faz. Até hoje não se vê. Inclusive, a gente de vez em quando faz aqui na fazenda, na beira do rio. E aí explodiu o movimento. Quando falou, não, o meu irmão é bisnamulte Pedro, né, que é meu sócio, é médico, o multi voltou pro coreto. Nossa, aquilo explodiu. E aí ele me ensinou a fazer salgado, eu aprendi a fazer muito bem também. O pastel ideal, a massa perfeita é aquela massa que as bolhas são uniformes, uma massa bem fina. A gente criou recheios que não existia na época, isso coisa de 40 anos atrás, não tinha alguns recheios que a gente começou a criar. Massa de pastelão, a gente criou um tipo de massa que também não existia na época, todo mundo que ia lá falava, mas o que é isso? O que vocês põem nessa massa que fica tão gostosa? Porque o importante é o recheio. E a gente trabalhou a massa também. Então assim, o movimento explodiu. Nós começamos a trabalhar, eu e ele, no final do ano, quando ele passou no vestibular para medicina em São Paulo, a gente já estava com 8 funcionários. Eu e ele mais 6. Em um ano? Eu, ele mais 6. Aí ele foi embora e eu fiquei com os meninos lá trabalhando. E assim, um movimento muito grande. Vendia demais. Mas era tudo muito bem feito. E se você reclamasse de alguma coisa, a primeira coisa que ele fala, não, o senhor não vai pagar isso aqui. O senhor pega outra coisa aqui, como que o senhor gostar. As pessoas ficavam tão satisfeitas que falavam, não, eu vou pagar tudo, cara. Você me tratou bem demais. E esse tratamento, ele foi assim, dando um diferencial também. Então o movimento cresceu muito. A partir daí, meu pai quis vender o gado novamente. A gente comprou o gado de volta. Meu irmão passou no vestibular, ele quis vender o gado. E aí eu falei, não vamos vender esse gado não, pai. Eu fico com o gado e a gente manda o dinheiro para ele. Meu pai era motorista de táxi na época. Aí ele falou, mas não vamos dar conta e tal. Eu falei, eu acho que a gente dá conta, vamos tentar. E eu falei, mas se não der conta? Ele falou, tá tudo no nome do senhor e eu já tenho um carro aqui que paga 4 meses da faculdade. Então... Na pior das hipóteses, já tem 4 meses pago. Conclusão. Nessa época nós tínhamos 70 e poucas cabeças de gado, aí foi quando eu comecei a administrar a chácara de Pirenópolis. Meu pai falava roça. Ele já tinha comprado mais um pedacinho, já tinha acho que 11 alqueires, logo comprou mais 5, fez 16. E aí a gente estava com 75 cabeças de gado, nunca me esqueço dessa conta. No começo do ano seguinte a gente tinha 216 cabeças de gado e pagou a faculdade do meu irmão, ou seja, a gente começou a crescer. Foi onde eu comecei a administrar uma propriedade rural. E assim, foi uma história muito bacana porque eu comecei primeiro a engordar porco para pagar a conta da faculdade, né? E pagar a conta da chácara também. E aí comecei a entender. Fazer um dinheiro mais rápido? O que era? Meu pai já engordava porco para vender e eu fiz a conta o seguinte, que se eu vendesse 3 porcos por mês, eu pagava a despesa de um funcionário fixo que tinha lá. E aí eu comecei meu pai plantava mamão e plantava abóbora para dar para porco, para baratear o custo. E aí dava só um pouquinho de milho com farelo e engorda mesmo, o negócio é bom realmente. E aí eu comecei a plantar muita abóbora, plantar muito mamão e rapidamente tinha uma produção grande. E aí comecei não só 3, 4, mas às vezes vendia 5, 6 porcos no mês. Começou já a sobrar um rendimento do porco, além das despesas, ou seja, o leite que era vendido, o bezerro ou a vaca era lucro. E aí comecei logo a alugar umas chacrinhas em volta e colocar mais gado. Conclusão, quando eu me formei com 20 anos em direito, já tínhamos quase 1.000 cabeças de gado. Aí já tinha várias propriedades alugadas e tal. E assim, a gente sempre objetivando, que era o objetivo meu e do meu irmão, o sonho nosso, era igual eu te falei, era ter 100 alqueires de terra e 500 cabeças de gado. Quando a gente falava isso, a gente ria igual bobo. Meu cabeça, que ano que era isso aí? Isso aí 87? Eu formei, na verdade, em 87. 87. E aí aí já começamos a ter um objetivo maior, porque na sequência eu comecei a advogar para administradoras de consórcio. Logo na sequência eu assim, tive uma proeminência grande, igual eu te falei, eu falava inglês fluente, falava espanhol fluente, saí do balcão de uma lanchonete para advogar em Anápolis, que é uma cidade muito preconceituosa, você tinha que ter um diferencial a mais. Então eu lia muito. Eu sempre falava o seguinte, se a pessoa me der a oportunidade de conversar, ele vai se convencer. Se conversasse comigo, logo você percebia que era uma pessoa que tinha um diferencial. Um rapaz de 20 anos que tinha um conhecimento forte. Mas é uma curiosidade, porque você trabalhava na lanchonete, tinha o gado, trabalhava com a questão do gado também. E como é que você fazia direito, estudava inglês, espanhol? Rapaz, aquela coisa, se você quiser, você faz, né? Então, assim, eu levantava às 4 da manhã, e dormia em média 11, 11h30 da noite, e aos finais de semana eu saía 2 horas por semana durante o expediente para ir para o curso de inglês, fazia 1 hora de espanhol,
E nos finais de semana estudava muito também, certo? E sobrava tempo para jogar futebol, sempre gostei de jogar futebol, sobrava tempo para ir nas festas também, não é que suprimia muito disso não. E assim, foi uma vida muito... Eu jamais falo que foi uma vida sofrida, foi uma Sim. educativa, foi um negócio muito gostoso, muito forte e logicamente deu um preparo de vida imenso. Eu sempre falei o seguinte... Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, que foi o Direito e a Lanchonete. A Lanchonete foi uma faculdade também, ela me preparou Sim. demais. Eu lidava muito com as pessoas nobres da cidade. Na época eu conhecia Henrique Meirelles, conheci seu Marcelo da Neoquímica, conheci o seu Idelfonso, que era pai do seu Marcelo da Neoquímica, servia cafezinho para eles lá. E inúmeros médicos aí proeminentes de figuras de Anápolis, da política, inclusive, que o Café do Coreto, onde era a lanchonete, era um ponto central, né? Era um ponto muito tradicional, de frente ao Hospital Evangélico. Então, todas essas pessoas iam lá e a gente acabava fazendo amizade. Muitas delas muito educadas, muito bacanas, conversavam muito com a gente, estimulava, outras nem tanto. Mas tudo foi uma faculdade, educou bastante. E aí eu saí da faculdade, comecei a viajar Brasil, logo que fui contratado por essa administradora de consórcio. Ela tinha em vários estados filiais, e a gente ia fazer cobrança, fazer busca e apreensão, fazer execução. E eu entendi logo cedo que era muito importante criar uma nova modalidade de cobrança. E criei na época, inclusive no congresso da ABAC que eu comentei, ninguém fazia. Eu falei, rapaz, o volume de cobrança era muito grande. Eu falei, eu tenho que criar uma forma aqui de fazer isso aqui, resolver na cobrança e não na ação. A ação vai 5, vai 10 anos. O que eu passei a fazer? Criei um convênio na época, não sei se com Serasa, com esses órgãos de crédito, não me lembro qual deles mais, para negativar as pessoas, certo, da empresa. Você tinha que criar um convênio para fazer a negativação. E aí nós tínhamos o devedor principal com a esposa e normalmente 2 fiadores. Ao invés de negativar os devedores, eu negativava as esposas. Uma das piores coisas que existe é quando a mulher chega que ela vai passar um cartão de crédito e ela descobre que ela está negativada. E normalmente, se a sua esposa, se você for fazer uma fiança para um amigo seu, de um carro, de um caminhão, de um trator, sua esposa fala, meu amor, não vamos fazer isso não, meu amor, vamos deixar isso aqui, nós temos que trabalhar para nós. Isso aqui você corre, não, eu confio nele, meu bem, não vai ter perigo de nós pagarmos isso não e tal. Conclusão. Negativava as esposas. Meu amigo, quantas e quantas vezes chegava alguém suado no escritório com um cidadão do lado, bem nervoso. Eu quase perdi minha mulher por causa desse negócio aí, cara. Resolve isso aí agora. Então, assim, a gente começou a ter um volume monstruoso de recebimento através desse sistema de cobrança que eu criei na época. E ela ficava mais indignada ainda de saber que o marido não estava negativado e que o devedor, o cara não estava. Eu tô negativado e você não tá aqui. O que fizeram aqui comigo? Olha aí, você me enfiou. Não, mas quase que dava separação mesmo. E aí começamos a ter um volume muito grande de cobrança e recebimento. E isso deu assim a gente passou, inclusive quando eu combinei com o dono da empresa, eu até falei com ele, ele perguntou quanto que era a minha pretensão salarial. Eu falei, não tem pretensão salarial nenhuma, não, o senhor paga o que o senhor quiser. Não, mas você tem 9 salários aí pela OAB e tal e tal. Eu falei, não, se o senhor quiser pagar os 9 salários, ótimo. Se o senhor não quer pagar nenhum salário, eu assino, recebendo os 9 para o senhor aí, o senhor dá por recebido aí e pronto. Fica só pelas despesas aí trabalhistas, mas não se preocupe com isso não, e não se preocupe nunca com ação trabalhista comigo também não. Eu sou de palavra, meu pai me ensinou a ter palavra e eu sou um homem de palavra. Agora lembre-se de uma coisa, eu vou ganhar umas 10 vezes mais que o gerente geral da empresa. Quanto que ele ganha hoje? Aí ele me respondeu assim, não é da sua conta. Eu falei para ele deve ganhar aqui uns $10.000 ou mais. O dia que eu estiver ganhando umas 10 vezes mais do que ele ganha, o senhor não se surpreenda, porque o senhor tem um volume monstruoso de cobrança aqui. E nós vamos resolver a sua cobrança. Aí ele riu até, brincou e tal. Vi que você é bem pretensioso, hein? Falei, não, lembre-se do que eu estou falando pro senhor. E uns 6, 8 meses depois eu estava ganhando aí umas 5 vezes o que o gerente da empresa ganhava. Para você ter ideia, essa fazenda aqui ela é 600 alqueires. Quando nós compramos essa fazenda foi em outubro de 97. No dia 19 de outubro de 97, nós fechamos o negócio. Naquele mês, eu ganhei nessa empresa o equivalente a 12 alqueires e meio dessa fazenda aqui. No mês? Logicamente a terra valorizou muito. Sim. Hoje uma terra aqui vale, sei lá, 300 mil alqueires, 250, 300 mil alqueires. Não tem a proporção era menor na época, mas era muito, o valor era muito alto. Assim, o que a gente ganhava de honorários na época era muito alto. E a gente tinha uma participação dos honorários. Era eu e um outro colega que também tinha essa rentabilização. Mas trabalhávamos muito. Eu viajava de noite para trabalhar de dia. E aí foi quando a gente
aqui a gente já comprou um negócio bem maior, né? A gente comprou 600 alqueires, uma fazenda grande, o sonho dos 100 alqueires ficou para trás. E aí eu já senti assim, muita necessidade de ter um nível mais técnico, mais profissional. Eu já lia muito, já estudava muito. E foi quando, como eu comentei contigo, eu conheci o professor Moacir Corsi, da Exalc. Cara transformador. Professor Moacir, já falei isso para o senhor pessoalmente, se o senhor por acaso chegar a ver essa matéria aqui, eu devo muito ao senhor, devo muito realmente, e sou muito grato por ter conhecido o senhor e ter aprendido com o senhor o que é a integração lavoura-pecuária, porque foi a primeira pessoa que me expôs com muita simplicidade e transparência, foi o professor Moacir Corsi. Isso lá na década de 90 ainda. Isso foi no ano de 98, mais ou menos, quase 30 anos atrás, né? 27 anos atrás. E ele mostrou E até hoje teve gente que não entendeu a importância disso ainda. Sim. E nós já fazíamos, de certa forma, a integração lavoura-pecuária, porque a gente já plantava milho, formava os pastos que a gente foi abrindo, a gente formava plantando arroz para ter uma pastagem melhor. Mas aí a gente aprendeu e eu vi o quanto era simples, que com técnica a gente podia evoluir. A gente matava boi com 36 meses, às vezes 40 meses. E ele mostrou com uma simplicidade muito grande que você podia matar um boi com 24 meses sem muito esforço, sem muito tratamento, sem muita maquiagem, com tecnificação, com tecnologia, com nutrição. E a partir daí a gente buscou mais tecnificação, tanto eu quanto meu irmão, meu pai, que, que Deus o tenha, ele estava aqui na fazenda na época também, que nos ajudava demais, foi uma pessoa assim, que norteou tudo. E não sabia ler nem escrever, mas tinha uma sabedoria monstruosa, a quem a gente deve tudo, meu pai e minha mãe. E tanto eu quanto meu irmão começamos a buscar mais tecnificação, buscar mais conhecimento, aprendizado, na verdade é permanente, né? Até hoje a gente busca muito isso, mas a gente começou a crescer bastante a partir daí, aí já passamos para uma fazenda, né? Que até então era mais, digamos assim, chácaras, e aí a gente começou a fazer a integração lavoura-pecuária de forma mais intensa. Já estava tudo formado, era passagem degradada? Essa fazenda era uma fazenda bruta. Era bruta. Como grande parte do Brasil. Hoje, pra você ter ideia, era 600 alqueires, a gente colocou aqui 700 bezerras, pasta acabou. Ou seja, uma fazenda de 600 alqueires que não cabia, né, 700 cabeças de gado e gado novo. Então hoje, pra você ter ideia, a gente trabalha aqui nessa fazenda aqui, às vezes com 20, 25 mil cabeças de gado, porque tem um confinamento aqui também, né? Então é uma fazenda muito intensificada, a gente planta soja. E aí a gente foi e comprou, eu andava num Uno, meu irmão num Uno, meu pai também num Uno. E a gente conseguiu comprar um trator, nunca me esqueço, o Uno custava 18 mil reais naquela época, em 98 mais ou menos. E a gente conseguiu comprar um trator de esteira por 180 mil reais. Compramos lá na divisa da Bolívia, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, perto da região de São José dos Quatro Marcos, por aí. Trator de esteira, né? Trator de esteira. Compramos um D50. Até hoje a gente tem uma máquina fantástica. O D50 é fantástico. E a gente começamos a abrir a fazenda, trabalhando aí dia e noite, e eu me lembro bem que na época tinha um cidadão que tem um posto de combustível aqui na região, a gente dava um cheque para ele pagando 2 mil litros de combustível, dava um cheque com 15 dias, um aperto danado para cobrir esse cheque e tal. E assim, são histórias boas que a gente lembra, porque hoje tem dia que a gente está gastando 20 mil litros de combustível por dia. Então assim, e aí a gente começou, Deus foi nos encaminhando, a gente foi aprendendo, foi abençoando, logicamente não tem nada fácil. Abriu a fazenda, antes de terminar de abrir essa fazenda, surgiu uma outra fazenda muito barata aqui na região, mas muito barata. Naquela época, em 97, nós compramos essa fazenda aqui por 2 mil reais o alqueire. 3 anos depois, surge uma fazenda aqui perto, já tinha vendas aqui na região de 6 mil o alqueire, 7 mil o alqueire, e surge uma fazenda de 1.800 reais o alqueire. Eu falei, não tem cabimento. Tá errado. Aí até falei com o meu irmão, falei, vamos comprar aquela fazenda. Ele falou, rapaz, porque a gente não tinha terminado de pagar aqui. E estava abrindo a fazenda. Meu irmão falou, você ficou doido? Eu falei, rapaz, mas é muito barato. E nós temos muito parente aí que está muito bem de vida. E qualquer coisa a gente passa para um deles. Num negócio desse aqui tem muita gente querendo. E fizemos o negócio, compramos mais 180 alqueires, aí passou pouco tempo, nós compramos aqui mais 145 alqueires, e assim, sempre fazendo negócio assim, buscando o apoio de bancos aí foram muito importantes, aí, como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, logo na sequência a gente passou para o Tocantins, aí era o apoio do Banco da Amazônia que sempre foi essencial, logicamente financiando o gado, financiando formação de pastagem, e na sequência, aí, coisa de 15 anos atrás, a gente começou a plantar soja.
Aí foi talvez o grande passo que a integração lavoura-pecuária veio para nos mostrar o quanto ela é transformadora. Eu digo que sempre falei que era uma revolução dentro do negócio, é uma revolução, porque você aumenta o seu rebanho e aumenta a produção dentro da mesma área, né? Porque muita gente me perguntava, mas o senhor vai parar de mexer com gado? O senhor tá plantando lavoura? Não, a gente vai aumentar o gado na mesma área, porque tipo aí, uma área de 1.000 hectares que você planta lavoura durante 4, 5 meses e depois volta com a pastagem igual aquelas que você percebeu, que você viu, depois você vai colocar lá 5, 6 mil cabeças de gado, 7 mil cabeças de gado, e se você for fazer isso na média anual, você jamais faria isso. Sim. Se não tivesse integração lavoura-pecuária, né? Então ela é, na verdade, assim, eu chamo de irmã siamesa da pecuária, a lavoura, e ela transforma o negócio. E foi a partir daí que a gente começou a intensificar, a gente começou a plantar 100 hectares de soja, foi até uma história curiosa. Não sei se você conhece. Para testar, 100 hectares para testar. Não, mas a gente, na verdade, a gente já fez toda a experiência, eu acompanhei amigos plantando em vários anos, mas a gente plantou 100 hectares para fazer o primeiro experimento, mas já preparando pra mais 300 hectares para o ano seguinte. E na época eu tinha um amigo, um grande amigo, que é grande amigo, hoje é um grande empresário do Tocantins, que é o Volney lá do Fazendão, e numa reunião com eles lá, eu falei para eles que a gente ia plantar no mínimo 5 mil hectares logo. Isso virou até piada na empresa lá, porque é muita gente que fala, realmente muita gente fala isso, né? Começou com 100 hectares aqui, vai plantar 5 mil daqui uns dias e tal, virou piada assim, mas logicamente é uma coisa bem saudável. E aí no segundo ano a gente plantou já 400 hectares, no terceiro ano plantamos 900, no quarto ano já foi para 2 mil hectares, e aí foi só crescendo. Logicamente tem as dificuldades, né, que preço e tudo, e é um investimento muito grande, mas é muito gratificante o quanto transforma a região, o quanto a lavoura transformou os nossos negócios, o quanto ela nos deu condição de crescimento, de estruturação. Hoje, se a gente está abatendo, a gente vai abater um lote de animais essa semana no JBS, é um lote de animais que vai estar com 18 a 19 meses, e nós estamos com a expectativa de 23 a 24 arrobas, né? Então, assim, e um gado que não foi muito tratado, é um gado que, essa desmama que eu te mostrei aí, de quase 10 arrobas que a gente tirou recentemente, vai para uma área de integração lavoura-pecuária, que aqui agora está tudo secando, vai secar muito, a região seca muito. E vamos colocar em pasto verdinho, como se fosse quase uma horta de alface. Então é esse processo de integração. E depois finaliza no confinamento. E depois finaliza em confinamento, então é muito rápido. As fêmeas, nós estamos com todas as fêmeas nossas praticamente prenhas. O índice bem alto, aí, às vezes dá índice de 90%, 92% de prenhez nas novilhas. E a gente começa a inseminação normalmente nas novilhas aqui, de 12 a 14 meses, estão todas prenhas. Então, assim, isso muda demais o negócio. Logicamente, tá fácil, tá bom, teve a crise do valor da arroba, teve a crise do preço da soja, lógico que não tá fácil para ninguém. Mas esses processos todos, eles ajudam demais o negócio a ficar forte. Sensacional. Hoje eu queria entender assim, você colocando quanto foi aumentando a produtividade, né? Quantas mil cabeças por ano mais ou menos vocês conseguem finalizar e vender para abate? Nós começamos lá atrás, o primeiro lote de boi, eu nunca me esqueço, que a gente vendeu 45 bois, eu tinha 18 anos, então 40 anos atrás. Inclusive a primeira venda maior de boi que foi fazer, eu fiz, liguei no JBS, que na época era Friboi, e perguntei se eles buscavam 15 cabeças. Ele falou, não, faz pelo menos 16 para compensar a viagem aí, que era um truque, né? E a gente vendeu para eles lá, isso 40 anos atrás, vendeu o primeiro lote de 16 cabeças, depois a gente conseguiu confinar no ano seguinte 45 cabeças, confinar assim num curralzinho de arame que a gente mesmo fez e tal. E hoje a gente tem 3 pequenas plantas, a capacidade das 3 hoje está na casa aí de 18 mil, 20 mil cabeças por ciclo. E a gente consegue fazer até 4 ciclos por ano, né? Então, mais aquilo que às vezes é terminado a pasto ou terminado em semi-confinamento. 90 mil cabeças, então a gente consegue hoje fazer isso aí. Às vezes faz um pouco menos, às vezes faz até um pouco mais. Sim. Mas a estruturação hoje é nesse campo aí. E mais o gado, a gente tem muita cria, né? E agora o que deixa mais resultado realmente no negócio é o gado de cria. Esse é o grande objetivo nosso, é crescer muito o número de matrizes. A gente está crescendo muito o número de matrizes, porque a gente sabe que esse é o rumo que o negócio vai ficar cada vez mais sustentável. Por quê? Porque a gente tem um pulso de produção desse bezerro, a recria dele é muito rápida,
você já chega com ele para confinamento, às vezes aí com 14, 15 meses, e você termina ele até 20 meses. Então o ciclo fica muito rápido, a carne é a carne excelente, que talvez até pode ser futuramente uma marca de carne nossa, que a gente já tem estrutura para isso hoje, quer dizer, a gente já faz a carne premium. Só que às vezes a gente recebe boas bonificações aí das empresas, mas naturalmente não tem nada a ver com o que você vai numa gôndola aí de carne premium que você está pagando lá, né? Então a gente está te vendendo essa carne indiretamente através das empresas, mas nós não estamos sendo remunerados de acordo com uma carne premium, né? A gente tem uma remuneração, uma bonificação evidentemente aí diferenciada e somos muito gratos aos nossos parceiros por isso, mas com certeza uma bonificação para a carne premium seria o mais adequado para a grande maioria do gado que a gente faz, que é compra, porque a gente faz gado de cria, perdão. A gente faz o gado de cria, que é esse padrão de gado, e também tem os animais que a gente compra, que esse já é um padrão mais normal de mercado aí, né? Que interessante. A semana passada eu gravei um podcast com o João, João Teles. Ele é sócio do João Barcelos. E eles têm uma boutique de carne lá em São Paulo, assim, trabalham com um padrão altíssimo, né? E ele fez essa verticalização. A propriedade no Mato Grosso do Sul. E o volume, naturalmente, não é tão grande o volume que consegue levar para boutique, né? Certo. Para fazer essa venda direta. O que ele colocou? Que hoje ele já tem todo um sistema de produção para ter uma qualidade bem acima da média. Ele conta por exemplo, que ele conseguiu fazer num dado momento alguns lotes com 62% de rendimento de carcaça. E o que ele colocou? Falou, Leandro, hoje 90% do que eu produzo aqui vai para o abate normal, para o frigorífico, e 10% é que vai prêmio. Ele falou que ele faz até uma análise com ultrassonografia na carne para antes de pôr no confinamento. Então, na hora que ele tem os critérios que ele avalia ali na carne, e na hora que ele vê aquele padrão prêmio, aí 10% é que vai para o confinamento ali. Não que o outro não vá, né? Mas é um confinamento diferente que ele faz ali para realmente finalizar uma carne ali numa qualidade diferenciada. E aí ele foi contar como foi toda essa jornada, porque não é fácil. Quando você se propõe a fazer isso, é outro negócio, né? A verticalização, ela não é só mais uma empresa dentro do mesmo ecossistema, né? Claro. É um outro negócio totalmente diferente, mas eu acho que faz muito sentido essa reflexão, porque de fato hoje foi o que ele colocou muito, isso que o senhor está falando. Olha, o mercado, os frigoríficos pagam uma bonificação, mas assim, você está numa faixa de uma amplitude muito grande de qualidade ali. Ele não vai remunerar adequadamente o que aquilo vale, né? O que ele vai agregar ali de diferente no mercado. E, sem dúvida alguma, é um ponto de evolução, né? Essa questão da carne deixar de ser ali ela deixa de ser commodity, né? Claro. Eu acho que nesse momento ali, em que tem essa percepção de valor, essa marca aí, mas é muito interessante. Essa história nossa, lá no JBS é uma história bem interessante. Um dia o pessoal veio me perguntar, da onde surgiu aqui essa... Vocês matavam muito pouco com a gente, hoje mata muito gado e tal, como é que foi? Eu falei, rapaz, um dia eu estive lá, era o Silvão, que era o gerente de compras. Cheguei lá e ele era muito mal criado, ele era gerente do Bertin, na verdade, depois que o JBS incorporou. Aí eu cheguei lá e conversando com ele era um cara assim mal criado, dava coice em você por nada. Espera aí, depois eu converso com você. E fui lá, questão de um gato que estava batendo lá para acompanhar o abate, tá? E ia conversar com ele, gerente de compras, né? Fazer o meio de campo e tal. Aí, na hora eu vi ele negociando um gado com outra pessoa. Não, mas tá bom, eu falei para você que pagava, digamos assim, hoje tá aí, sei lá, 285, falei que te pagava os 295, beleza. E tinha comprado o meu 285. Aí falei, seu Silvio, como é que faz para pegar um cheque especial com o senhor aí? Não é banco aqui? Não, mas deve ter uma forma de ter um cheque especial. Aí ele, o que você está falando, rapaz? Mas não, o senhor acabou de conversar na minha frente aqui, não teve como não ouvir. O senhor negociou com alguém 295 e o meu 285. Eu queria saber como é que eu acesso esse cadastro especial que o senhor está dando para essa pessoa aí. Não que eu estou querendo que o senhor faça. Mas tem que ver o seguinte: você está me vendendo 150 boi, ele me vendeu 1.200 boi, tá? Eu falei, então tem que ter 1.200 boi. Aí ele, 1.200 boi, mas como é que é o especial realmente aí? Não, quem vende para nós aqui 5.000 boi por ano, aí nós temos uma diferença. Trata diferente.
Aí eu falei, mas quantos bois nós vendemos para o senhor esse ano? Ué, você me vender 400 e poucos bois, ué. Ou seja, vende 10 vezes mais aqui que nós vai melhorar para você aqui. Ele era bem cascudão. Aí eu falei, rapaz, vamos ganhar esse cheque especial aqui. É, foi a meta. Uns 2, 3 anos depois a gente estava vendendo mais de 5 mil boi para eles. Isso foi uns. Aí era Bertinho ainda, depois passou a Sim, sim. CJBS lá, né? E aí As você vai histórias. aprendendo que você tem que buscar ter volume, você tem que buscar ter crescimento. Né? Vai, faz toda a diferença. Você vender por 285 para 295, a diferença de A margem diferença que é você muito vai ter é grande. muito grande. Mas em inúmeros momentos a gente conseguiu, a gente consegue hoje, inclusive na vaca, por ter um volume maior, por ter uma vaca mais diferenciada, a gente consegue um volume bom aí com inúmeras empresas aí, assim, tudo e vendo essas nuances. Tem contrato diferente, né, com Com frigorífico. volume e qualidade você tem contrato diferente. E na produção de grãos, na questão da soja, o que vocês estão conseguindo produzir por ano hoje, mais ou menos? Sacas? Esse é um ponto muito interessante. Esse ano os custos estavam muito assim, altos e a perspectiva que a soja ia ter um preço baixo. No ano passado a gente fez essa avaliação aí e todos os indicativos de analistas de mercado estavam indo por esse caminho. E o nosso ponto de vista chegou a essa conclusão também. Então, a gente já vinha plantando algumas áreas com composto orgânico de produção própria, que é um subproduto feito através de um subproduto do confinamento, e vendo bons resultados. Mas, às vezes, a mensuração isso se misturava à produção normal, e esse ano a gente tomou a decisão, e foi uma decisão talvez mais abençoada que nós tomamos na agricultura, aí, talvez talvez até na própria história, porque vai revolucionar o nosso negócio e de muitas outras pessoas já está revolucionando também. Nós plantamos todas as nossas lavouras com composto orgânico de produção própria e logicamente foi um ano bom de chuva para todo mundo, mas a gente teve muitas áreas que a gente conseguiu produzir de sequeiro, 85, 87 sacas. Caramba. E a nossa média esse ano ela está aí na casa de 74 sacas, a média geral. Inclusive algumas fazendas caiu de 70 um pouco. Mas a média geral está nisso aí justamente por quê? Porque a gente teve uma produtividade muito alta. E assim, o diferencial esse ano, logicamente, a chuva, primeiro Deus, que abençoou muito com a chuva, e o composto orgânico que a gente usou para o composto de produção própria. Então, isso reduz bastante o nosso custo de produção e melhorou demais nossa produtividade. Né? Então, a produtividade aqui no É Vale... matéria-prima aí, principalmente dos confinamentos. A base é o esterco, né, de esterco bovino e os demais produtos que você compra. A base principal talvez seja o fosfato, que a gente adiciona, e mais os demais componentes aí de micronutrientes também. E isso trouxe aí um fator muito importante de produtividade para nós e com certeza vai transformar nosso negócio. Porque a gente fez também para pasto, pasto que a gente colocou. A gente jogou o composto, fez um estudo aí para jogar uma certa quantidade e jogou, ficou assim. Imagina você, aquele pasto que estava bem degradado e a gente aplicou o composto, passou um subsolador, várias pessoas que passaram por lá, mas vocês reformaram aquele pasto muito rápido, aí vocês plantaram aquele capim agora, mas tá bonito demais da conta, tá muito verde, o que você adubou demais e tal, realmente nós percebemos aí que isso vai realmente agregar demais para a gente, que era um problema no passado, porque até questão ambiental, né, quer queira, quer não, hoje, até o próprio Banco da Amazônia conversou com a gente recentemente aí sobre talvez fazer algumas parcerias com pequenos produtores, que a gente já está vendendo. A gente está vendendo para pequenos produtores, a gente está fazendo troca, né? Você faz uma troca em arroba, uma troca em vaca magra, uma troca em arroba de vaca, que aí a pessoa não tem que descapitalizar para ela. Fica mais fácil. E como o volume nosso é muito grande, além de utilizar nas nossas lavouras, nas nossas pastagens, vai sobrar bastante para a gente vender. E, logicamente, é um produto a mais, é uma fonte de recursos que vai ter uma entrada a mais aí, que, logicamente, ajuda a fortalecer o negócio. Né? Então, isso vai fortalecer muito, eu tenho certeza, o nosso negócio. E são quantas toneladas por ano assim que já está produzindo, que vocês produziram esse ano? Ano passado a gente fez na casa aí de 40 mil toneladas. Nós usamos na casa aí de 25 mil toneladas e esse ano a gente deve fazer bem acima. A projeção é fazer bem acima. Mas a conta ela é bem interessante. Se você... a conta que assim, bem de padeiro que o pessoal faz, que os analistas fazem, os técnicos, é que se você tem um boi confinado, você tem condição de fazer 1 tonelada de composto orgânico. Por quê? Porque você vai usar uma parte de fosfato, uma parte, se você quiser adicionar micros,
e mais a bactéria. 1 tonelada ano. 1 tonelada. 1 tonelada por boi confinado, na verdade. Ano. Por boi confinado. Não, boi, você vai estar com boi aí, digamos, aí 90 dias no confinamento. Nesse período ele vai gerar aí quase 1.000 quilos de esterco, e o restante você vai complementar com o que você vai adicionar no composto, né? Então é muito interessante. É muito interessante. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai transformar muito, né, muitos negócios, até pequenos negócios. E tenho certeza também que vai ter tecnologia logo para o pequeno produzir o seu composto, talvez aí com maquinário menor, porque é um processo fantástico. Além do que, extremamente sustentável, né? Então eu penso que nesse lado, então, que é o que o Banco da Amazônia observou, a sustentabilidade, e do pequeno, de repente, está adubando a sua chácara aqui, adubando o seu, até um assentado, eles colocaram até nesse ponto aí de talvez estar a gente fazendo uma parceria com algum assentamento para fornecer o composto e de repente receber algum bezerro, arroba de bezerro, de vaca magra em pagamento, né? Que eu acho que vai ser, a gente já fez esse trabalho, já fez esse tipo de negociação com algumas pessoas e eles acharam muito interessante. E realmente eu penso que isso vai ser uma coisa que veio para ficar e vai agregar muito na nossa região aqui. O doutor Francisco, eu queria ouvir do senhor uma avaliação, são muitas décadas aqui nessa região, que o pessoal chama de Vale do Araguaia goiano, né? Sobre essa transformação. É uma região que, historicamente, sempre foi a maior produtora de carne bovina no estado de Goiás, né? O maior rebanho aqui, pegando ali Araguapaz, Mozarlândia, Nova Crixás, aqui São Miguel do Araguaia, né? Uma produção muito grande. E, enfim, praticamente não tinha agricultura, né? O que o senhor vê do estado que está hoje, do que já evoluiu e do que o senhor acredita que está por vir na região, né? Era uma avaliação de que era a última fronteira agrícola do Brasil a ser explorada, né? Essa avaliação ela tem muitos anos e quando no nosso caso, quando nós começamos a plantar soja aqui na região, cerca de 15 anos atrás, de São Miguel do Araguaia, residente lá, nós fomos o primeiro. E até ouvia muito de grandes produtores aqui. Eu nunca me esqueço de uma história que teve aqui de um grande produtor da região, está aí até hoje. Ele me deu um abraço dentro do Banco do Brasil e falou assim: posso dar um conselho para o senhor? Quando o senhor nasceu, eu já mexia com boi. Quando o senhor nasceu. Não vai mexer com roça não, vai plantar isso não. Eu já vi lavoura quebrar a gente demais da conta, boi não quebra ninguém não. E história semelhante eu ouvi de umas 3 pessoas grandes aqui da região. E tanto é que 2 deles, depois de alguns anos e vendo as nossas áreas de integração, eles vieram me pedir, ou se não queria ser parceiro para plantar nas terras deles, que perceberam lá que a grande evolução. E quando nós chegamos, que a gente começou a plantar, quando nós começamos a plantar a soja, eu ouvia falar de um doido chamado Marcelo da Tambori, amigo meu. Marcelo, se chegar a ouvir aí, um grande abraço. Fui lá conhecer esse doido e vi que o trabalho era extremamente profissional. O Marcelo é um cara extremamente profissional, que já estava plantando antes da gente. O Marcelo estava plantando aqui. O seu Eugênio Pirinelli em Campo Norte e o seu João Zambianco aqui na região do Novo Planalto. Então eram os que estavam, e outros que estavam começando a plantar na região, mas esses foram os pioneiros. E a gente começou e já percebeu que... eu não sei se você conhece a região de Luiz Eduardo Magalhães. Eu conheci Luiz Eduardo, eu conheci há quase 40 anos atrás. No primeiro ano que eu comecei a advogar, tinha um veículo para ser apreendido na época lá, até era um Pampa, e eu fui lá aprender esse carro, 38 anos atrás. Então lá tinha algumas lavouras de soja, já tinha, mas muito pouco, não era muito não. Sim. E eu ouvi uma expressão lá que o pessoal comentava da região, que lá era areia fina por cima e areia grossa por baixo. Então era um areião. E aqui o teor de argila é muito grande. Quando o pessoal me fala, mas isso aqui não presta para lavoura, o pessoal, o comentário aqui é o seguinte: isso aqui dá uns veranigos aqui que mata tudo. É 15, nada. 20 dias sem chuva. E o sol torando. E aí eu fazia esse comparativo, né? Porque lá em Luiz Eduardo Magalhães o pessoal comentava o seguinte, que eles comentavam sobre os produtores que eu conheci lá e até hoje, que a partir de 20 dias de sol que eles consideram veranico. Eu falava, mas lá é areia. Tá certo que lá é muito bom para milho porque é alto, mas se lá é areia e aqui nós temos aqui argila, nós temos aqui uma terra com teor de matéria orgânica alto, segura muito mais umidade. Evidentemente que aqui é muito mais propício a produzir soja do que lá, ué. E lá produz muito bem. Então, assim, o pessoal tinha esse paradigma aqui, que eu acho que foi uma barreira que foi quebrada por alguns aí, né? Talvez Marcelo Nova Crixás aí foi o primeiro aqui da região do Vale do Araguaia mesmo. E quando nós começamos também percebemos isso e vendo essa produtividade em algumas áreas aqui, a gente tem várias áreas de sequeira aqui, a gente já teve uma área de sequeira nossa que deu 93 sacas. Então naturalmente que se não tiver
um reflexo climático muito forte, aqui é muito mais propício para se produzir soja do que outras regiões, porque a soja não gosta de água em excesso, ela não gosta que falte água. E por outro lado, você pode mitigar aí os efeitos aí do estresse hídrico se você faz uma correção de solo, se você faz um aprofundamento dessa correção para a soja buscar esse nutriente mais embaixo. Então, assim, tem muitas formas de você buscar mitigar esse efeito. E no ano regular, aqui eu vejo que é muito mais propício a produzir do que outras regiões. Teve um pessoal do Paraná na nossa região, pessoal de Castro, região das maiores produtividades do Brasil, talvez aí uma região excelente, Terra Preta, como é uma fazenda que nós temos aqui perto, e viram as nossas lavouras no mesmo tempo que estavam desenvolvendo as deles lá, e eles comentaram conosco, não tem diferença nenhuma da nossa lavoura aqui. Você está com uma lavoura aqui de 80 sacos, nós estamos com uma lá de 80 sacos, então ficaram muito felizes, né, de saber que essa fazenda é no Tocantins, que tinha uma área como essa no Tocantins, né? Então assim, o Vale do Araguaia hoje é uma região que já é uma realidade, já se transformou e vai se transformar muito mais. E as variedades de soja também contribuíram para isso, esse avanço tecnológico, desenvolver ali para talvez soja mais resistente ao estresse hídrico, mais adaptadas à região, também contribuiu para isso. Sim, com certeza algumas variedades se adaptaram muito bem para nós aqui, mas algumas variedades também que se adaptaram na região sul de Goiás se adaptaram aqui. Mas o desenvolvimento tecnológico da soja é fantástico, né? Esse trabalho que a Embrapa fez aí por longos anos aí no Brasil, a Embrapa é uma empresa governamental, mas uma empresa fantástica, né? Que transformou o Brasil desde Alisson Paulinelli lá atrás sim. E todos os demais estudiosos, inúmeros deles aí, grandes doutores aí, a quem devemos muito aí, esse desenvolvimento da soja em geral para inúmeras regiões do Brasil, às vezes alguma variedade que se adaptasse mais a alguma região por suas características. Isso aí proporcionou praticamente que você produz soja em qualquer região do Brasil hoje com alta produção. Né? Incrível. Francisco, uma curiosidade, hoje são quantas famílias, assim, quantas pessoas que vocês empregam diretamente dentro dessa operação toda de vocês de produção de grão, de carne? São quantas pessoas hoje integradas nisso aí? Empregos diretos, a gente é interessante até registrar. Quando nós chegamos aqui nessa fazenda, que é a Fazenda Jaçanã de Bonópolis, a gente tinha inicialmente 2 colaboradores, depois 4. Então foi o que começou. Viemos de Pirinópolis que tinha só 1. Para cá a gente talvez gerou 4. Né? Hoje nós estamos gerando aqui praticamente 180 empregos diretos, 180. Fora os indiretos. Né? Então se você considerar que talvez seja aí 3 vezes mais indiretos através disso aí. Né? Então, para nós foi uma transformação muito, muito positiva. Esse ponto aí que você perguntou é muito interessante. Eu lá com 13 anos eu buscava emprego lá em Anápolis tinha o supermercado Serve Mais e o Armazém Popular. Nunca me esqueço de estar tentando emprego nos dois, me oferecendo para trabalhar para ganhar meio salário. E eu falava, pode pagar meio salário. Não, mas não pode, porque a lei não sei o quê. Não tem perigo não. Se vier algum fiscal aqui, eu me escondo, eu me fui. Porque era assim, a gente tinha uma dificuldade financeira muito, muito grande. E aí eu criei na minha cabeça o seguinte, se algum dia eu tiver condição de gerar muito emprego, eu vou gerar muito emprego. Assim, tinha aquela vontade de empregar pessoas, né? Hoje tem uma história bem interessante de um colaborador nosso que veio até do Pará e quando eu contratei, foi eu mesmo que contratei, ele chegou para mim e queria falar com o senhor, um negócio meio chato. Eu falei, pode falar. Aí ele ficou com a cabeça baixa, não é porque eu não tenho nada para comer em casa, o senhor me arruma um dinheiro para fazer uma feira? Aí falei, sim, claro. Pessoa, jeito muito bacana, jeito bom. Olhando para baixo, você vê que ele estava ali, pessoa muito honesta, mas né, envergonhado da conjuntura, sim. Né, que infelizmente a política brasileira leva muitos brasileiros a isso. E aí ele falei, quanto que você precisa? Na época ele falou, preciso de uns 300 dá. O senhor me arruma? Eu falei, arrumo. Falei, como é que você vai dormir? Não, a gente vai dormir no chão. E como é que você vai fazer essa comida? Porque você vai comer aqui na cantina, mas a sua esposa, seus filhos. Aí ele, não, a gente arruma umas latas aí e faz a comida na lata. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar umas coisas a mais aí, vamos organizar mais algumas coisas e acabamos ajeitando lá algumas coisas, né, para dormir e para fazer comida, o básico do básico realmente, não foi tanta coisa. E quando esse rapaz saiu da fazenda, ele tinha uma casa na cidade e tinha um carro novo. Então, assim, tem muita história dessa dentro do grupo que eu fico muito feliz.
E também eu sempre falo, né, o fato da pessoa crescer conosco aqui, que evoluir conosco e talvez ter uma oportunidade melhor, que eu vou ficar chateado, né? Eu Sim, torço que ele dê sim. certo e torço que ele tenha sucesso, porque é aquela corrida do bastão que eu te falei, né? De repente alguém me entregou o O bastão e me importante é ajudou lá conseguir atrás e você transformar. deu esse bastão para Sim. frente e não é que tem que ser grato a gente, é coisa que a gente tem que ser grato todos nós a Deus, porque é Deus que nos proporciona, né? O Francisco, uma questão que a gente estava até falando antes aqui do podcast, né? A questão sua na advocacia, né? Que além disso tudo que o senhor colocou aqui para nós, o senhor estudou, formou em direito, inclusive o senhor mencionou que formou muito novo, né? Sim, 20 anos 20 apenas. anos. E exerceu muito, até hoje exerce a advocacia aí, né? A advocacia hoje, a advocacia talvez assim bem, não é muito hoje, mas eu tive uma advocacia muito intensa no início, porque era o canal para buscar o caminho de crescimento, de evolução e tive, né, a felicidade, Deus me encaminhou para uma empresa que tinha um volume de cobrança muito grande. Então eu passei a trabalhar de dia e viajar à noite. Isso aconteceu inúmeras vezes. Tive até problema com o gerente da empresa por isso, porque eu protocolei, naquela época o protocolo era físico, eu protocolei uma petição em Gurupi e protocolei outra em Imperatriz, no Maranhão, em Gurupi, às 10 para 6 da tarde, bati o carimbo e escrevi o horário, o rapaz do protocolo. E a outra eu protocolei em Imperatriz, no Maranhão, às 8h01, 8h02 da manhã. Ou seja, Você 700 contando. quilômetros de diferença de um dia para o outro. Aí, numa reunião de diretoria, ele falou para o dono da empresa que eu estava fazendo algum rolo e tal, e tal, e tal. E aí eu até me exaltei com ele e falei para o dono da empresa, falei, olha, seu José, ele tinha que procurar o que fazer, talvez é porque ele está fazendo isso porque ele não tem o que fazer. Mas como é que o senhor fez isso? Eu falei, não, simples, eu viajei à noite. Se você fosse observar e fosse eficiente para preocupar com isso, você ia ver que tá há 2 anos aí que eu estou aqui na empresa que eu viajo sempre à noite. Eu sempre fiz isso, é a primeira vez que você percebe, né? Mas eu faço isso permanentemente. Por quê? Mas por que você faz isso? Não, porque eu percebo uma oportunidade grande de ter um resultado melhor, como eu falei para o senhor desde o início, né? Sim. E esse crescimento foi muito grande. E ainda sobrava tempo para estudar. Era um volume de cobrança muito grande, de veículos a serem apreendidos muito grande. Naquela época, consórcio. O pessoal vendia tanto e ganhava tanto dinheiro, coisa aí de quase 40 anos atrás, administradores de consórcio, que não se preocupava muito com a inadimplência. Então a inadimplência era um volume monstruoso. Então eu entendi o quê? Quanto mais a gente cobrasse, quanto mais a gente fizesse busca e apreensão, execução, pressão de Sim, recebimento, sim. pressão de crédito, recuperação de créditos, porque a gente não ganhava pelo volume de serviço, você ganhava pelo volume de resultado. Sim, Ou sim. seja, era o que entrava no caixa da empresa e os seus honorários a gente ainda devolvia metade para a empresa. Olha bem, eu recebia 25% dos honorários que eu produzisse. E eu combinei isso com o dono, sei que é até ruim falar isso, que eu renunciei a isso, mas esses 25% me proporcionou, igual eu te falei, né, comprar 12 alqueires e meio de terra num mês numa região que hoje vale 300 mil alqueires. Né? Então, a gente cresceu muito com isso e assim, viu a oportunidade, a nuance, e eu trabalhei na casa aí de 22 anos nessa recuperação de crédito com 2 empresas. No começo era só uma, depois passei a trabalhar para 2 empresas e sim, tendo um volume muito grande de atividade. Trabalhava se precisar sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, não tinha dia, não tinha hora, porque eu percebia, meu pai sempre falava o seguinte, meu filho, o dia que você tiver o cavalo da sorte na sua frente, multa. Deixa ele passar, não, viu? Você tem que entender que ele vai passar na sua frente. E desde que eu tive essa oportunidade, quando eu vi o volume de cobrança da empresa, eu lembrei do meu pai. O cavalo da sorte está aqui, na minha porta. Só vai depender de esforço agora e ter eficiência. Aí veio a negativação das esposas, que foi fantástica, né? E assim, um volume de cobrança muito grande, problemas. Tive muitas vezes com arma na cabeça, arma na boca. Tive uma vez lá perto de Cuiabá, entre Cuiabá e Rondonópolis, tem uma cidade que chamava-se Jucimeire, salvo engano, e tinha uma comarca dessa cidade, era Jaciara, e a gente foi fazer uma busca e apreensão lá. E fizemos a busca e apreensão. Primeiro, o oficial de justiça não quis ir comigo. E era uma sexta-feira e segunda era feriado. Ele falou, não vou não. Eu falei, mas por que o senhor não vai? Porque eu não vou. Um cidadão assim bem esquisito, ele tinha uma cicatriz que descia aqui. Era uma faca realmente, foi uma facada que ele levou assim. Aí eu conversei com ele, falei, por que o senhor não vai comigo?
Não vou. Uma semana que vem, segunda é feriado, tem que ir embora, não é problema seu, não é problema meu, não vou hoje não. Eu tenho 5 dias para cumprir, eu cumpro no prazo. O senhor me empresta o mandado? Vai, presto. Aí eu fui lá para Jucimê, chegou lá e entendi. O cidadão era um cidadão moreno, bem alto, 1,95 de altura, muito forte, uns 140 quilos, mas forte de cima e embaixo. E era um Gol, tem um Gol vermelho. E aí conversei com ele, conclusão, consegui convencê-lo aí até o fórum entregar o carro e que eu ia ajudar ele a tentar resolver a situação, até para não mostrar a situação de negativação de fiadores e devedores, só que já tinha sido feito, não tinha resolvido, mas eu falei, ó, isso aqui uma hora vai travar o senhor, vai travar a esposa do amigo do senhor e tal. Conclusão, ele entregou o carro e no fim das contas o oficial me pediu um certo valor, naquela situação. Sim. E eu falei, meu amigo, eu venho lá de Anápolis aqui, 1.000 quilômetros, eu vou ganhar isso aí. Aí eu pego meus honorários, te entrego e pronto. Já paguei aqui R$67, nunca me esqueci, a locomoção no Mato Grosso era muito cara, já tinha pagado esse valor, não, seu valor tá pago lá. Vou fazer o seguinte, vou te dar aqui mais, acho que sei lá, R$150, que já era muito dinheiro na época. Isso foi no primeiro ano do real, foi em 94, acho que foi em 94, né? Isso, Acho que 94. foi isso. E aí, como desentendemos aí, rapaz, e por fim, isso já era de noite, ele sacou uma arma e partiu pra cima de mim, me deu uns tapas na cara, oficial, me enfiou esse revólver na boca, o guarda do fórum tava aqui do lado, o fórum era um pátio, e a gente sentado nesse pátio e o guarda, doutor, pelo amor de Deus, não faz nada não reage não, que ele vai matar o senhor. Esse aí é o sargento fulano de tal, ele foi expulso da polícia, ele matou 18 pessoas aqui, ele vai matar o senhor. E realmente, ele me agrediu muito, machucou muito minha boca, a mira do revólver ele enfiava aqui no céu da boca. Só que eu era muito frio, sempre fui muito frio. E tinha um detalhe, eu era extremamente bom no tiro, mas muito bom. De arma curta, de arma longa, treinava muito, eu treinava a acertar a garrafa, a boca de garrafa, arrancar pelo fundo, uns 7 metros, 8 metros de distância eu conseguia arrancar, de vez em quando errava também, mas várias vezes eu arranquei a boca da garrafa, aliás, o fundo da garrafa atirando pela boca, então não é fácil fazer isso aí com arma curta. Que é isso? E aí ele me xingou, me bateu, me agrediu, saiu muito sangue. E aí nós desentendemos, eu perdi a paciência também, só que eu não fiz uma besteira muito grande porque Deus abençoou muito e eu cheguei a reagir. Só que quando eu reagi, eu estava armado, estava com 2 revólveres e quando ele sentou, que ele botou o revólver do lado, eu acabei pegando o meu e aí foi uma situação muito ruim. Aí eu devolvi para ele as ofensas que ele me fez e falei para ele reagir, falei para ele pegar o revólver dele, uma besteira muito grande, né? Uma imprudência muito grande, até parei de andar armado depois desse dia. E quase que acontece lá uma besteira. Mas não gosto nem de lembrar dessa situação, né? Foi Deus que ajudou, porque eu desafiei, desafiei com um duelo mesmo. Quando você começou a história, eu achei que o cidadão que você foi buscar o veículo lá que teria reagido dessa forma. Não, oficial. Mas eu tive muitas situações, tive no Pará aqui com 12 na boca, na cabeça, muitas e muitas. Só que eu andava sempre armado, né? E me preparava e tinha uma confiança grande, só que num determinado momento isso podia acontecer, né? Teve uma situação do consórcio Albuquerque, e essa também foi assim, para ficar para a história. Lá em Santana do Araguaia, nós fizemos a apreensão de um cadete. Esse foi em 92, era um cadete 91, cadete novo. E o cidadão chamava até, não vou falar nome não, mas começava com P. E aí ele ficou muito indignado. E saiu com uma 12, ele tinha um laboratório e apontou essa 12, o motorista da empresa saiu correndo e conclusão, nós conseguimos apreender o carro, eu levei um policial junto, sabia que ele era violento, e o policial segurou ele e a gente, né, ficou de encontrar no fórum às 3 da tarde. E aí saímos, eram umas 11 da manhã, fomos almoçar e eu já tinha pedido à juíza para dar o despacho, cumpra-se servindo, cumpra-se e devolva-se. Ou seja, aquele despacho antigo, que não sei se hoje eles estão fazendo ainda, que você já podia, o oficial de justiça já te entregava a carta precatória. E aí, assim fizemos e... Não, mas a gente vai encontrar no fórum 3 da tarde. E o nosso motorista com muito medo... Doutor, você não vai ficar aqui não, vai. Ele vai matar nós, vai matar nós. Falei, não, vamos almoçar, vamos no hotel. Aí chegamos no hotel, pegamos as coisas, vamos deixar as coisas no carro já, mas vamos almoçar e vamos lá pro fórum. Conversando desse jeito, para que as pessoas ouvissem a gente conversar desse jeito. Pedimos 2 PF
Ele não conseguiu comer, ele ficava mexendo o garfo na comida assim, ó, o motorista, não vou comer não, vou morrer hoje. Ligeirinho o nome dele, nunca me esqueço, um amigo que eu tinha em Anápolis que faleceu. E aí nós saímos, aí eu falei, Ligeirinho, pega o carro e eu vou na picape da empresa, era uma picape da Fiat. Não pega esse carro nunca. Não é por quê? Não, você vai pegar, você tá aqui, você é funcionário da empresa, eu tô o seu superior aqui, pode mandar embora agora, não pego não. Aí eu falei, bom, então faz o seguinte, vai na picape, eu vou no carro. Peguei o carro e saímos. O senhor vai pro fórum mesmo? Me acompanha. Lá pro fórum, tá? Mas me acompanha que eu tô indo pro fórum. Aí peguei, saí sentido fórum, fiz umas 2 contornos e saí da cidade. E pegamos lá, era estrada de chão na época, hoje é tudo asfaltado, né? E voltando para, a gente na verdade estava indo para Araguaína. De lá, a nossa base de apreensão de veículos era Araguaína. Quando nós pegamos a estrada de chão, que andou uns 8 quilômetros, o carro pifou, o cadete. Não sei o que foi, ou se tinha alguma coisa já preparada. Conclusão. Aí ele tinha uns 8 metros de corda na picape, amarrou essa corda, só que era chão. Rapaz, imagina você andando aqui, e aí eu no cadete, ele na picape, ele ia a 100, 120. Aí ele falou para mim assim, doutor, se você vê uma luzinha, aí eu tô freando, então você tira que senão vai bater. Mas quando nós chegamos, que saiu no asfalto, você imagina assim, porque aí o carro estava desligado, não tinha ar, eu não podia, eu abria só um pouquinho para entrar algum ar, eu estava todo ensopado e todo preto, eu quase bati nele, porque eu falei, nós não morremos de sorte, mas nós estamos aqui, estamos vivos, nós íamos morrer lá atrás. E não é que o pessoal foi atrás da gente realmente, ele ligou na empresa e falou, eu fui com 2 pistoleiros, ia matar os 2 mesmo, e estava com 12, ligou lá, contrariadíssimo e tal, a Kátia era gerente na época, contou essa história pra gente lá, até me repreendeu muito por ter agido assim e tal, mas se não fosse fazendo essas artes, essas peripécias, não tinha tido o resultado que a gente teve, graças a Deus, e foi muito bom, muito produtivo. E assim, eu sou muito grato à advocacia por tudo que ela me deu, pelo aprendizado, pelo experimento, e até hoje, experiência de vida, quando eu preciso, recentemente estava fazendo uma defesa e ajudando a fazer uma defesa, a nossa advogada aí, porque eu tinha os fatos, evidentemente, e por ter conhecimento jurídico também, mas hoje, digamos que a minha advocacia está bem enferrujada, a prática está muito pequena. Francisco, no meio disso tudo aí, o que você considera que foi o maior desafio assim, que você teve nessa perspectiva profissional? Porque cada fazenda que foi comprando deve ter tido ali, nunca é fácil, né? Tem seus desafios próprios, né? E na vida às vezes tem coisa de saúde, família. O que foi o momento mais desafiador assim, que você teve para superar na vida? Com certeza, primeiro, era ter uma visão de empreender, uma visão que eu tenho certeza que veio do meu pai, da minha mãe, de enxergar as oportunidades. Por exemplo, quando a gente chegava numa fazenda para olhar uma fazenda, a gente tinha muito aquele caso assim que o pessoal tem que achar, a expressão que eu fazia era essa, tem que achar um bobo para comprar essa fazenda, que o dono estaria falando. E eu já enxergava aquilo tudo transformado. Integração lavoura-pecuária, esse pasto formado, piquetado aqui, então isso aqui vai virar uma área de produção fantástica. Aqui hoje tem 1.000 cabeças, vai caber 6, 7 mil cabeças. E o desafio maior talvez de todos esses, por quê? Porque como você estava crescendo muito rápido, era conseguir conquistar o crédito, ter a confiança das empresas de crédito. Logicamente que no milagre não se faz, né? Então você comprava uma fazenda aí, digamos aí de 1.000 alqueires, e de repente você queria transformar aquela fazenda rápido, então você tinha que ter acesso a crédito para você transformar. Então você não pagava ela rápido, você tinha que ir pagando as parcelas dela. A gente comprou sempre com prazos grandes, a gente sempre buscou dar muita confiança e credibilidade para as pessoas naquilo que a gente fazia, de cumprir exatamente o combinado de palavra. Então a gente trabalhou muito com palavra, meu pai sempre me falava muito disso. Combinar não é obrigado não, mas cumprir é obrigado. E nisso a gente ganhou muita credibilidade para comprar a terra a prazo, às vezes prazo aí até de 8 anos. E aí você tinha que ter a confiança da pessoa para ela escriturar aquela terra para você dar de garantia para um banco, e talvez o passo maior, a dificuldade maior era conquistar a confiança de uma instituição financeira que você estava crescendo rápido, para ela fazer a análise correta do seu negócio, para ver o seu negócio direitinho, porque ela tinha que fazer. Na verdade, ela tinha que fazer também uma consultoria, né, no seu negócio, e os bancos sempre fazem isso, são pessoal muito preparado. E conquistar o crédito, né, para transformar essas áreas. Então esse talvez foi um desafio, um dos maiores desafios que nós tivemos durante esse processo aí, era de conquistar o crédito. E eu sempre falei, inclusive, que crédito é melhor que dinheiro. E graças a Deus hoje a gente tem muita credibilidade aí, até com bancos. A gente tem crédito hoje, a gente tem um endividamento no Banco Central,
que o nosso crédito com bancos é quase o dobro dele. Então isso é bem gratificante de você estar sendo avaliado Saber que tem disponível ali. e está bem avaliado até hoje, né? Porque a gente passou aí por um processo aí de depreciação do valor da arroba, uma depreciação muito forte no valor dos grãos e ainda assim você está sendo bem avaliado, né? Sim, sim. Você falou muito do seu pai aí, de várias lições que você recebeu dele. E o que você diria assim que foi o maior aprendizado, assim, ou quais foram os principais valores que ele e sua mãe te passaram, assim, que o senhor considera assim, mais relevantes? A minha mãe e meu pai, eles sempre ensinaram a gente a ter garra, a ter luta. A minha mãe sempre falou um detalhe muito interessante. Ela falava para mim assim: mãe, eu tenho muita vontade de ser rico. Eu falava essa expressão: eu tenho muita vontade de ser rico, mãe, vontade de ter dinheiro. Aí, uma certa época, eu não me esqueço, tinha uns 7, 8 anos: mãe, não tenho dinheiro para comprar uma Coca-Cola, um refrigerante, mãe. E a gente quer comer alguma coisa cedo, a gente tem que comer farinha com água, porque quando tem açúcar tá ótimo, mas não tem um pão, não tem um bolo, não tem nada. Ela falava: meu filho, trabalha que você vai ser rico, é você que tem que esforçar, é você que tem que fazer. E meu pai falava o seguinte: quando você achar que tá difícil para você, olha um que tá sem perna andando aí. Quando você achar que tá difícil para você, olha um que não tem os braços para comer. Aí você vai ver que para você tá muito mais fácil que para ele. Tá? Às vezes para você tá é bom demais. E meu pai sempre falou uma coisa que eu achava muito, assim, muito forte: trabalha honestamente e torce pro negócio do outro dar certo. Quando você vê uma pessoa que está crescendo, em vez de você ficar com inveja e falar que ele está roubando, tá isso, tá aquilo, chega perto dele lá e pergunta o que ele está fazendo, que você vai aprender com ele. Se ele puder te ensinar, ele te ensina, que você vai crescer também. Então encosta em gente melhor do que você, não encosta em gente mais ruim não. Mais ruim que ele queria dizer assim, alguém que trouxesse valores, trouxesse benefícios para você. E a gente sempre teve essa visão de ver pessoas que estavam crescendo e buscar aprender com essas pessoas que estavam crescendo. É uma visão, assim, Europa tem muito disso, Estados Unidos, e no Brasil tem muito disso, assim, de achar que, pô, tá crescendo, tá roubando, ou tá testa de ferro de alguém, né? Eu mesmo já ouvi muito essa expressão aí jocosa, né? Até eu desafiava as pessoas: não, anda comigo. Eu fiz esse desafio para muitas pessoas: anda comigo, levanta a hora que eu levanto, deita a hora que eu deito, almoça com o tempo que eu almoço. E se você não cochilar durante o dia, eu aposto R$ 1.000 seu contra 5.000 meu por dia. E você vai perder todo dia, porque realmente um grande período da minha vida, eu levantava 4 da manhã, ia dormir às vezes 11 da noite, almoçava em 10 minutos, passava comendo, era parar só para abastecer, ir à banheira e buscar e correr atrás dos negócios, e principalmente nessa fase que a gente estava com um crescimento grande, muitos compromissos com o banco e destravar financiamento, plantar lavoura e lavoura crescendo e mais máquina, e negociando mais máquina, e isso às vezes dependia muito de estar pessoalmente, né? Hoje já não tanto. Então assim, esses ensinamentos do meu pai, eles são para a vida inteira, e eu procuro muito passar isso para os meus filhos hoje também, né? Torce para o negócio do outro dar certo, que o seu dá certo também. A partir do momento que meu pai falava muito isso, ó, você pode ter certeza, quando você está torcendo para o negócio do outro dar certo, você está torcendo para você também, porque o trem volta para a gente. E se torcer para dar errado, volta para você também. Então ele falava volta, ele tinha um português mais antigo lá, de poucos estudos, mas de muita sabedoria, né? Que bonito. E o que é a perspectiva do senhor de tudo isso que foi construído, está sendo construído daqui para frente, com relação à próxima geração, seus filhos, a estarem integrando dentro dessa estrutura de produção e dar seguimento a isso? Graças a Deus, os meus filhos gostam muito tanto é que um é médico e 3 estão na agronomia. O Pedro já se formou, o Zé Júnior e a Ana Paula estão fazendo agronomia. Os filhos do meu irmão gostam do negócio também, com certeza estão todos da sequência. E eu vejo assim que a gente está num momento assim de grande transformação. Por quê? Porque a gente está saindo de uma era totalmente analógica para uma era totalmente digital, né? Então a gente saiu, na verdade, hoje chegando à inteligência artificial, que é um desafio grande para eles não, mas para mim é um desafio grande, né? Quer queira, quer não, é uma transformação muito grande. E essa transformação tecnológica que precisa ser absorvida pelas novas gerações, quem vai ficar no mercado e quem vai continuar no mercado e vai crescer no mercado é justamente quem buscar assim, assimilar bem todo esse processo de transformação para aplicar na prática.
de forma a produzir de forma mais sustentável, a produzir talvez reduzindo o custo, melhorando a produtividade, aplicando isso dentro do negócio de forma que tenha um negócio mais estruturado e mais sustentável. Não tenho dúvida que essa revolução talvez vai ser o maior desafio que a minha geração vai enfrentar, porque vai estar passando o bastão para eles, né? E eu, da minha parte, assim, eu não sou centralizador. O que eu puder ir passando gestão para os meus filhos ou pessoas capacitadas, eu sempre tive essa visão, não sou de não ser centralizador, não sou favorável, não aprovo, não apoio pessoas centralizadoras. Acho que o centralizador ele acaba embuchando o seu negócio, ele acaba complicando mais o seu negócio, né? Então eu sempre tive uma visão de distribuir, prefiro que as pessoas decidam. Às vezes é melhor você tratar de uma decisão que não foi bem tomada do que não teve decisão porque ficou esperando a minha, né? Então, de repente, passou da hora. Então, eu vejo muito assim que esse processo de transformação vai ser um desafio muito grande. E para mim, como pai, de ver que os meus filhos estão interessados no negócio, que enxergam o negócio e vendo, inclusive, a dificuldade que a gente tem passado aí nos últimos anos aí com o preço da arroba e o preço dos grãos em baixa. Vendo isso e vendo que é um desafio bom de se aprender também e de superar, vendo a superação que ela está acontecendo, esse aprendizado ele é muito rico e não tenho dúvida que eles vão dar sequência no negócio e vão tocar talvez até com mais eficiência, porque tem mais oportunidade hoje, a tecnologia, acho que a inteligência artificial ela vai revolucionar demais, né? Não tenha dúvida. Com certeza. A situação, Dr. Francisco, lá no escritório, a gente advoga para produtor rural endividado, né? Até tem uma questão interessante, que o meu pai começou a advocacia dele, tem uns 44 anos já. Você é filho de João Domingos, não? Isso. Você é filho dele? Isso. Meu pai... A gente já teve embates já em audiência, eu e seu pai. É mesmo? Sabia não. Pode falar para ele que ele deve lembrar. A gente já fez audiência, Eu não comentei. Quando eu falei que estava vindo, eu não falei seu nome, eu só falei que estava vindo gravar um podcast aqui. Eu até ia falar com o Jean, não falei nada, mas mas ele era gente boa, não era um cara inteligente. Seu pai está com quantos anos hoje? 65, acho que 65. Eu lembro que seu pai era quase da mesma idade minha, então é isso mesmo. Eu estou com 58 e era João Domingos e Advogados Associados. Até hoje é João Domingos. Sim, né? sim. E aí a gente teve ações contra ele e advogou, salvo engano, as ações que ele teve contra nós, acho que foi num dos consórcios, salvo engano, que ele tinha alguns clientes lá e tal, mas assim, isso embates normais do dia a dia mesmo. Eu sempre fui assim, se eu tinha um embate com um advogado, se fosse audiência, porque no caso nem audiência praticamente você não tem. Mas você tinha exatamente, o embate não aqui, tem. você tinha os argumentos aqui, lá fora nós estamos tomando cafezinho junto. É interessante, né? Como que o mundo é pequeno. Meu pai começou parecido com a advocacia do senhor, nessa parte de cobrança de crédito, recuperação de crédito ali, de cooperativas da região ali de Tumbiara, de Goiatuba, bancos, Banco do Brasil, e aí depois num dado momento, porque assim, nós viemos de família de produtores rurais também, e aí aqueles problemas de planos econômicos, ele começou a ver o quê? O produtor tinha uma dívida pequenininha, de repente, o banco estava tomando a fazenda dele por conta daquilo. E aí ele começou a sentir mal de trabalhar para fazer isso, né? Como instrumento ali para ajudar o banco a tomar essas propriedades. Falou, não, isso há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Ele tomou uma decisão, teve um processo de conversão religiosa também. Falou, a partir de hoje eu só vou defender o produtor rural que está passando por esse momento de dificuldade para ajudar a não perder o patrimônio e tudo. E é a jornada que veio desenvolvendo então aí. Mas, enfim, foi muito bom tudo isso. Tem praticamente 15 anos que eu estou junto com ele. Comecei até um pouco antes de começar a faculdade de Direito ali. E é muito aprendizado, é muito desafiador. Mas o que eu ia colocar é que, lidando ali com produtores, hoje a gente tem clientes no escritório com dívida de 100 mil reais até produtor com dívida de 500 milhões de reais. A gente vê um cenário que poucas pessoas estão enxergando. A gente está vivenciando a maior crise financeira da história do agro brasileiro, porque o nível de endividamento nunca teve um nível tão elevado. Os bancos, o que eles foram? Há 3 anos atrás, eles chegaram no mercado e falaram, quem quer dinheiro? Tá aqui, dinheiro a rodo. E aí, a conta fechava para o produtor, fechava para o banco. Com a soja 180, aquela coisa toda, a conta fechava. De repente, a conta não fechou mais, né? 23, 24, 24, 25, deixou de fechar. Esse banco tinha que chegar para esse produtor e falar, e agora, como é que a gente faz? Porque você não vai dar conta de me pagar. Você precisa de quanto? 3, 5, 8, 10 anos para pagar? Esse banco foi lá e fechou a porta, bateu a porta na cara desse produtor. Quis carregar a fazenda dele.
Exatamente, falou assim, você me paga agora, eu vou te dar uma pedalada de 1 ano, sabendo que em 1 ano ele não vai dar conta de resolver. E aí, quando eu achava que no ano de 24 a gente iria viver o fundo do poço dessa crise, chegou no final do ano a gente começou a ter uma subida da Selic, da taxa de juros, que agora tá ficando uma situação absurda. Insustentável. Insustentável, porque o crédito rural no sistema financeiro, 70% dele não é subsidiado pelo governo. E aí o recurso líquido está 22% ao ano para cima. Mais que isso, não. E 22 fora o... Venda casada, projetista, cartório. Não, olha, o negócio está tão catastrófico, para você ter ideia, e a gente está passando por esse processo também e sabe a dificuldade que está vivendo todos nós. Se você soubesse aqui em São Miguel o quanto de pessoas que já me procuraram para fazer RJ, para me orientar sobre RJ, ou para fazer para tomar alguma procedência, e a maioria chega sem graça, de falar com vergonha, por quê? Que é isso? Aí quando começa a conversar comigo, eu falo, por que você tá assim? Me conta. Não tem situação jeito. Sem graça de falar, né? Tá. Moço, você tá falando para mim, é o que a maioria de nós está passando. Entenda você que não é você, não. É o agronegócio como um todo. Sim. Nós tivemos a tempestade. Não é só você, não. Nós tivemos a tempestade perfeita. O que foi a tempestade perfeita? Arroba muito barata, soja muito barata, uma Selic lá em cima, um juro muito alto e um governo catastrófico que não gosta da gente. Então, assim, é um governo que pega 18 bilhões de reais no ano para dar para artista rico. Nossa, e não tem dinheiro para emprestar para um plano safra que vai pagar. Sim, não é para dar não, não é para dar não. E para produzir um alimento que fica mais barato para ganhar popularidade. Ou seja, é um governo demoníaco. Então você tem que entender que nós estamos numa conjuntura da tempestade perfeita. E ela viria. Em 2022 eu falava para minha família, eu falava, se acontecer desse pessoal ganhar, vocês têm que entender o seguinte, a nossa dívida vai fazer isso aqui, nosso patrimônio faz isso aqui e nós vamos passar uma dificuldade muito grande. E é a dificuldade geral do agro. Hoje eu falava isso para todo mundo na região aqui, e o pessoal fala comigo, né? Nossa senhora, foi catastrófico realmente. O senhor parecia que o senhor estava fazendo uma premonição. Eu falei, não, mas não é premonição, é que qualquer pessoa, você enxergava isso, qualquer pessoa enxerga isso, porque onde entra um governo de esquerda, o que ele faz? Ele começa a ter gastos em excesso, mas ele vai gastar com o quê? Porque se ele começar a gastar com estrada, com portos, com escola, com hospitais, que é o que aí isso volta para a sociedade e a cidade cresce. Agora, se ele começa a gastar com custeio, que é o que sempre acontece, todo governo de esquerda ele começa a gastar com custeio. Que isenção é o de conta de luz para 40 milhões de pessoas. É jorrar dinheiro, gastar dinheiro, apaniguados, gente incompetente na gestão. Empregado, funcionário público todo ano. O custeio, ele vai pesar o Estado vai ficar pesado e aí perde capacidade de investimento e hoje nós estamos com um Estado quase insolvente. Nós estamos numa situação catastrófica. Está realmente para beirar a insolvência, tanto é que já falaram aqui. Se cortar IOF, se revogar. Em 2027 não vai ter dinheiro para o Brasil pagar as contas, é a conclusão dos técnicos do governo hoje. Então, o que nós estamos passando? Nós estamos passando por uma coisa tão catastrófica na gestão do nosso país. Eu sempre falei, né? Esse pessoal, quando se alia a incompetência com a desonestidade, o negócio é catastrófico. A incompetência com a desonestidade. Você vê os dados estatais, né? Os resultados delas. Aí, por outro lado, você vê a Argentina com o Milei. 2 anos e 1 ano e pouco aí, você já viu o país embicando para cima. Quando o Paulo Guedes falou isso aí, que para virar uma Argentina era coisa para virar uma Venezuela 6 meses e virar uma Argentina 2 anos, que era a dificuldade que a Argentina estava vivendo, quer dizer, hoje nós estamos vendo. O pessoal riu dele, né? Achou que era brincadeira. Vendo a verdade. Doutor Francisco, muitíssimo obrigado por nos receber aqui na fazenda do senhor e conhecer um pouco mais dessa história. Já tinha lido, ouvido falar um pouco da história do senhor, mas confesso que pessoalmente aqui, ouvindo outras tantas histórias, fiquei ainda mais admirado, porque nós conhecemos muitas histórias no agronegócio que o caminho foi inverso, né? De pessoas que vieram ali de famílias abastadas, que receberam grandes heranças, grandes propriedades rurais e conseguiram, com o decorrer do tempo, perder tudo isso, né? E mostra, na verdade, o quanto que é difícil, né? O quanto que é difícil. Talvez mais difícil do que conquistar é manter, né? Sim. E ainda mais, mais desafiador ainda você prosperar, né? Então, e em meio a tantas dificuldades que a gente tem de governo, de economia, de situações adversas, de clima, né? E ainda assim, você tinha dito uma frase muito interessante do seu avô que falava de sobreviver, do ano de sobreviver, foi? Meu avô. Como é que foi a frase? Meu avô falava ano de sair vivo. Ano de sair vivo. E a questão é porque a gente não tem só um ano desse na vida, na verdade são vários, né, que vão surgindo.
muitos vão ficando pelo caminho, né? Então, realmente chegar até aqui é porque conseguiu sair vivo e bem vivo aí de muitos anos desafiadores. Desse ano é ano de nós sair vivo. O que que era o sair vivo? É quando tinha uma crise forte, porque, tipo assim, dava uma geada, aí perdia a flor do café, queimava o café e às vezes os grãos também, e aí você não colhia. Aí a colheita era muito pequena, dava tudo para o proprietário da terra, pagando a parcela da fazenda, e aí era ano de sair vivo. Então, assim, quando vê essas crises aí na pecuária, na agricultura, eu sempre me lembro da expressão, é ano de sair vivo, né? Porque é ano da dificuldade, é ano, às vezes, é o que a gente passou recentemente aí. Não é então, ano para ganhar dinheiro, saindo vivo já está no lucro. É, você manter o seu negócio, né? Então, eu lembro muito disso aí. Acho bacana também, assim, você pensou, você comprar uma fazenda para plantar café, para pagar a parcela da fazenda e praticamente tudo feito na palavra, né? Porque naquela época ali você não tinha documento, você não tinha nada, era tudo combinado na palavra. E a palavra tinha um peso tão grande que se alguém não tivesse palavra, eu lembro bem, meu pai me falava muito sobre isso, né? De ter palavra. Tanto é que até hoje eu faço negócio às vezes aí de 8 mil bois. Estava conversando com um rapaz aqui agora, já fiz negócio com ele, esse quer me vender 2.000 vacas. Não, com o senhor dou o prazo que o senhor quiser, dou 4, dou 6 meses, igual nós sempre fizemos, nunca deu documento. Então, assim, para a gente é um valor inestimável essa questão de você ter palavra, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? É. Que nem o papel não está valendo. E uma coisa interessante, assim, que para a gente que tinha o objetivo de ter 100 alqueires de terra, né? E 500 cabeças de gado. Hoje, assim, não é envaidecendo, mas a gente está aí com praticamente 40 mil hectares, mais de 40 mil hectares de área própria, mais uns 30 mil arrendados, né? E aí quase 100 mil cabeças de gado, né? Então, quer queira, quer não, cresceu bastante. Logicamente que tem os compromissos bancários aí grandes, por sinal, mas foi uma evolução bacana. E aí eu me recordei dos dois irmãos, que é o... que eles têm uma fazenda muito grande, um já é falecido, lá no Mato Grosso, que vieram de Patos de Minas, o Romão Flores, os irmãos Flores, o Romão e o Sebastião, o Tião, né? E eu falei, rapaz, esses patoreba eu vou te falar, até agora eu não encontrei um que veio de lá, que quebrou, que deu... Os caras vieram sem nada e construíram um império aí. De certa forma, uma história parecida também, né? Eu não sei assim, os detalhes ali deles, mas... com certeza cresceram bastante também num cenário desafiador. A dificuldade naquela época era tão grande, assim, eu falo para você que às vezes a gente não tinha roupa. Quando eu era criança, por exemplo, minha mãe ganhava roupa dos parentes que tinham uma condição de vida melhor, e a gente usava muita roupa ganhada, usava calçado ganhado, então você não tinha, era uma condição assim, a gente passou por muitas privações realmente lá no começo. Então assim, quem passa por isso, qualquer oportunidade que você tem, você abraça ela com unhas e dentes e você não começa a abrir. Por exemplo, quando a gente começou a ganhar um dinheirinho na lanchonete, o negócio começou a fluir bem, aí já estava pagando a faculdade, sobrando dinheiro, começou a comprar mais gado, mas não mudei padrão, né? Eu andava muito de sandália havaiana, continuei a andar de sandália havaianas, tinha umas 2 calças de sair, umas 2 de trabalhar, e era por aí, não mudou, não começou a ter extravagância. Eu tinha um carro razoável, certo? Demorei muito a comprar um carro melhor, e assim, mantinha sempre esse padrão, mas pensando naquilo que meu pai falava, né? Vamos guardar para você pensar no futuro. Meu pai falava muito isso, né? A gente pensar no futuro. Hoje, logicamente, as pessoas têm uma visão mais de viver o hoje, que não vou dizer que está errado, não, porque cada um tem seus pontos de vista, mas a gente pensava muito nisso, né? Em guardar para o futuro, em se preparar para um futuro, preparar para uma adversidade e buscar crescer quando tivesse oportunidade, né? Agradeço muito vocês, tá? Muito obrigado. Vi que o podcast de vocês está crescendo muito, já é um podcast grande, não é um podcast médio, mas é um podcast grande. Desejo muito, muito sucesso. E só queria dar um recado aqui, sei que muita gente vai ver e muitos políticos verão, vocês da política, o Brasil só não é um país de primeiro mundo por causa de vocês. Não estou generalizando, sei que temos muito bons políticos e entendam que o que é melhor para o Brasil é o que é melhor para todas as pessoas. E o agronegócio, retirem o agronegócio da balança comercial e vejam o resultado que isso dá. Ou seja, o agronegócio é o que tem mantido a nossa balança comercial nos últimos anos. E é muito importante que vocês respeitem, valorizem, considerem isso, porque se não é o agronegócio, o Brasil estaria quebrado, principalmente com gestões irresponsáveis que temos tido por alguns gestores do nosso país. Não estou citando nomes, mas a carapuça vai servir para alguns deles aí, com certeza. E para você que vota, posso deixar um recado para o eleitor? Claro, que é isso, fica à vontade. Reflita muito quando você for votar.
Jamais vote por aquilo que a pessoa promete fazer, vote por aquilo que ela já fez. Olhe o histórico daquela pessoa. E você, escolhendo bem, você vai escolher o futuro para os seus filhos. E olha bem os exemplos que nós temos tido no mundo aí, para que talvez sirva para que não cometamos os mesmos erros. E muito obrigado a vocês por estarem Beleza. aqui, sejam muito bem-vindos sempre, tá bom? Obrigado. Tio Francisco, muito obrigado. O senhor nos recebeu. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade. Danilo, obrigado aí pela indicação, viu? Vamos torcer que o pessoal tenha entendido como valiosa aí a oportunidade. Um abraço.